Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quantos discípulos foram escolhidos por Jesus? Alternativa A, 13 discípulos. Alternativa B, 11 discípulos. Alternativa C, 10 discípulos. Alternativa D, 12 discípulos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 12 discípulos. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Mateus capítulo 10, versículo 1. Pergunta 2. O que Jesus fez antes de escolher seus apóstolos? Alternativa A, orou. Alternativa B, dormiu. Alternativa C, comeu. Alternativa D, jejuou. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, orou. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 13. Pergunta 3. Qual era o nome do apóstolo que traiu Jesus? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, Judas Iscariotes. Alternativa D, André. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Judas Iscariotes. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Mateus capítulo 10, versículo 4. Pergunta 4. Qual apóstolo era cobrador de impostos? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Felipe. Alternativa C, Tomé. Alternativa D, Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Mateus. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Mateus capítulo 10, versículo 3. Pergunta 5. Qual apóstolo era conhecido como o incrédulo? Alternativa A, Simão. Alternativa B, Bartolomeu. Alternativa C, João. Alternativa D, Tomé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Tomé. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Mateus capítulo 10, versículo 3. Pergunta 6. Qual era o trabalho de Pedro, Tiago, João e André? Alternativa A, fariseus. Alternativa B, agricultores. Alternativa C, pescadores. Alternativa D, publicanos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, pescadores. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes.
Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Mateus capítulo 4 versículo 18 ao 22. Pergunta 7. A sogra de que apóstolo Jesus curou? Alternativa A, André. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Tomé. Alternativa D, Marcos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Pedro. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Marcos capítulo 1 versículo 31. Pergunta 8. Qual apóstolo é conhecido como o cananita? Alternativa A, João. Alternativa B, Judas. Alternativa C, Simão. Alternativa D, Lucas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Simão. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Mateus capítulo 10 versículo 4. Pergunta 9. A qual apóstolo Jesus disse que nele não havia engano ou falsidade? Alternativa A, Tomé. Alternativa B, Mateus. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, Natanael. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Natanael. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. João capítulo 1 versículo 47. Pergunta 10. Qual era o nome do irmão do apóstolo Pedro? Alternativa A, André. Alternativa B, Felipe. Alternativa C, Natanael. Alternativa D, João. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, André. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Mateus capítulo 10 versículo 2. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.